Estados Unidos e Grécia assinam um acordo de cooperação em defesa mútua e preocupam a Turquia. A participação de todos vocês é muito importante ao canal. Inscreva-se e ative o sino de notificação para receber nossos vídeos diários. Caso queira anunciar sua empresa ou canal, entre em contato com nosso Instagram, @aramilitarov. Durante décadas, um dos maiores desafios de segurança da Grécia foi a defesa de sua fronteira norte, uma fronteira de 1.200 quilômetros que compartilhava com um país satélite soviético, a Bulgária, e a Iugoslávia. O sudeste da Europa era uma região onde reivindicações nacionais sobrepostas estavam em jogo há muito tempo. A adesão à OTAN ajudaria de duas maneiras. Em primeiro lugar, para conter as tensões regionais, e em segundo lugar, para controlar o poderio militar da Bulgária. Na época, a Grécia se sentia ameaçada pela superioridade militar da vizinha com seu exército altamente mecanizado. Além disso, em 53, a Grécia assinou o Pacto dos Balcãs com a Turquia e a Iugoslávia de Tito, que buscava a proteção da União Soviética, mas infelizmente o pacto teve vida curta. A defesa da fronteira norte da Grécia permaneceu uma preocupação constante para sucessivos governos. Embora a defesa da fronteira norte da Grécia fosse crucial, o mesmo acontecia com sua interminável linha costeira e miríades de ilhas, tendo sofrido enorme devastação durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Civil que se seguiu. Tornou-se difícil para as forças armadas gregas protegerem seu próprio território e interesses. Uma das primeiras coisas criadas pela OTAN foi um comando militar chamado Forças Terrestres Aliadas do Sudeste da Europa, conhecido como Land Sud-Est, em junho de 1952, ano também de ingresso da Grécia na OTAN. As forças terrestres, com o apoio do subordinado posto de comando avançado de Tessalonique, eram responsáveis por uma área que se estendia do Cáucaso à costa oeste da Grécia. Era também responsável pelo controle operacional das forças terrestres gregas e turcas, caso ocorresse uma crise envolvendo a OTAN. A nova aliança tinha sede em Izmir e era comandado por um americano com apoio de 2 deputados, um da Grécia e um da Turquia. Apesar das duas nações serem pares na organização do Ocidente, as tensões entre os membros têm aumentado por causa das reivindicações pelas águas do Mediterrâneo, direitos de energia e uma série de outras questões. O cenário das preocupações gregas sobre os soviéticos na porção norte deu espaço ao longo tempo para tratativas agressivas territoriais no Mar Egeu e Mediterrâneo. As tensões entre Ankara e Atenas foram inflamadas no ano passado, quando o presidente turco Recep Erdogan declarou que abriu as portas para a Europa, provocando um êxodo de refugiados para a fronteira Turquia-Grécia, que se estende por cerca de 200 quilômetros. As duas nações também estão em desacordo sobre as reservas de gás natural e as fronteiras marítimas, ambas reivindicando o direito de perfurar para obter recursos na mesma parte do Mediterrâneo Oriental. Inclusive, a própria Turquia enviou navios de exploração para águas contestadas. Aliados da União Europeia despacharam navios para a região para apoiar reivindicações da Grécia, e Ankara e Atenas conduziram manobras militares com navios de guerra e caças. A União Europeia ameaçou impor sanções à Turquia, mas depois de uma reunião virtual com seus 26 homólogos do bloco, decidiram adiar essas medidas, um erro que estende o tapete sem limites de Erdogan, que já adquiriu meios antiaéreos russos altamente tecnológicos e que coloca em risco os Estados Unidos, que estão inseguros e desconfiados. Para encerrar as expectativas de anos, a Grécia assinou na segunda-feira, 1º de novembro, um acordo de implementação para acelerar sua cooperação de defesa com os Estados Unidos, no âmbito do Acordo de Cooperação de Defesa Mútua, assinado entre os dois países há 2 semanas. O acordo prevê o aumento da frequência e duração das ações conjuntas entre as forças armadas dos dois países na Grécia, bem como a aceleração dos projetos de infraestrutura em locais fornecidos pela cooperação de defesa com financiamento americano. Atenas e Washington renovaram sua cooperação de defesa de longa data com um novo acordo de cooperação em 14 de outubro.
e isso permitiu que as forças dos Estados Unidos treinassem e operassem dentro do território grego, que ocorre desde 1990. De acordo com o secretário de Estado americano Antony Blinken, o grande acordo bilateral de defesa grego-americana se tornou o alicerce da cooperação de defesa dos Estados Unidos, tornando consistente com outros acordos bilaterais de cooperação de defesa entre os aliados da OTAN e durável o suficiente para permitir que a Grécia e os Estados Unidos avancem na segurança e estabilidade no Mediterrâneo Oriental e além. Para o embaixador americano na Grécia, Geoffrey Piat, na cerimônia de assinatura do Acordo de Cooperação em Defesa Mútua, a implementação é realmente um marco em termos de fortalecimento e aprofundamento de defesa entre as partes. O aperto de mãos enfatiza 2 pontos. A mensagem de que os Estados Unidos confirmaram em Washington no dia 14 de outubro a confiança com a Grécia e o sinal claro do lado dos americanos de que as relações de defesa mútua estão no auge e os gregos continuarão construindo e expandindo essas relações que aumentam as preocupações da Turquia com uma possível venda robusta de armamentos e que coloque em risco o espaço aéreo turco.